Vários homens subindo uma montanha para descobrir o que é ser homem de verdade, para descobrir como faz para ser homem de verdade e para alcançar um status, um lugar, um reconhecimento de que agora sim podem ser bons pais de família, bons líderes familiares, bons homens de verdade. O Legendários aparece na contemporaneidade como um daqueles movimentos de tentar reconectar uma unidade humana chamada homem com uma identidade chamada homem, de tentar fazer com que a identidade masculina volte a ser algo não só prevalecente, como algo não só hegemônico, como algo muito importante para se ter, uma masculinidade muito específica. E isso faz parte de uma série de discussões acerca da crise da masculinidade, principalmente na segunda metade do século XX e talvez no Brasil no século XXI, a partir do século XXI, e que atua de tal maneira que começa a ficar meio estranho a maneira como os homens podem ou conseguem se identificar com figuras de masculinidade que tendem a ser ideais. E que talvez tenha relação com a participação feminina cada vez maior, não só no mercado de trabalho, como na liderança das famílias e como nas lideranças intelectuais do nosso país. Esse é um papo sobre Legendários, sobre a crise da identidade masculina, mas também sobre a crise das identidades na pós-modernidade, tudo bem? E meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando pelo Unifesp. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e seja membro para acompanhar os vídeos exclusivos para membros e participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. E para falar sobre isso, eu gostaria de primeiro bater um papo com Stuart Hall, que é um sociólogo jamaicano que passou a sua vida, seu trabalho na Inglaterra a maior parte do tempo e escreveu um livro interessantíssimo chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. E nesse livro ele traça um entendimento sobre a identidade nos últimos séculos no Ocidente e sobre como ela passou de uma identidade muito fixa no Iluminismo, passando para uma teorização mais complexa pela sociologia e terminando nas identidades da pós-modernidade que trabalham com a diferença. Então, falando muito rapidamente, o sujeito do iluminismo seria aquele centrado, unificado, baseado na razão e apto a tomar decisões e agir sempre individualmente, sempre visto como um sujeito que é único, que é identificado por aquilo que é o seu interior, que é justamente porque esse é aquilo que está da pele para dentro. Na visão sociológica seguinte, a problematização da identidade acontece depois do sujeito iluminista, depois da identidade que surge a partir do entendimento de sujeito iluminista. A sociologia vai trazer uma problematização em que identidade ela passa a ser aquilo que está entre uma vida individual e uma vida que acontece na sociedade, que está entre um indivíduo e a sociedade enquanto uma estrutura, que, portanto, identidade funcionaria como aquilo que atua nesse interstício entre indivíduo e sociedade, e que, portanto, pode ser variada, né? Os indivíduos podem ter diferentes identidades em diferentes locais, no trabalho, na família, por exemplo, e que a identidade seria essa coisa que dá uma forma para o indivíduo agir em sociedade de uma maneira minimamente adequada, reconhecida como algo razoável, esperado de um indivíduo em sociedade. Por sua vez, na pós-modernidade, há uma explosão das identidades, uma explosão desse centramento do sujeito e talvez até mesmo uma explosão dessa dicotomia entre indivíduo e sociedade. E identidade passa a ser algo muito mais multiplicado, e principalmente passa a ser um elemento que atua numa constante transformação a cada novo elemento cultural que nos interpela, elemento cultural que nos chama a ser um indivíduo desta cultura, por exemplo, a cada novo sistema cultural que a gente pertence e participa, e como é muito fácil participar de diferentes sistemas culturais, e aqui sistema cultural que eu estou falando são diferentes religiões,
São diferentes visões de mundo, diferentes éticas, diferentes maneiras de ser que se multiplicam em muito dentro de grandes cidades, por exemplo, que se multiplicam em muito quando se pensa numa vida que ela não existe só no local da vida, mas ela existe também de um jeito informatizado, né, através da internet, da era digital e por aí vai. Então as identidades passam a ser uma celebração móvel, vai dizer o Stuart Hall. E por serem criadas essas identidades pós-modernas numa sociedade pós-moderna de rapidez, de mobilidade, elas são identidades de rápida e constante mudança, rápida e constante transformação. Muito diferente do entendimento iluminista da identidade, que seria essa coisa mais unificada, né? Então, por exemplo, se eu sou homem, se eu nasci homem, há algo em mim que me identifica com certos valores e certas expectativas e eu as vou carregar para sempre, de uma maneira tradicionalista. Elas são minhas, sempre foram minhas, supostamente foram dos meus antepassados e eu vou carregá-las para sempre, até o fim da minha vida. Na pós-modernidade, a possibilidade de transitar entre diferentes identidades cria, com certeza, aqui uma crise no que seria esse processo de identificação com uma identidade fixa, permanente e tradicional. E aqui eu posso falar do trabalho do Rodrigo de Moura, A Crise da Identidade do Homem Patriarcal, uma análise de anúncios publicitários. É um artigo que ele produziu e que fala um pouco sobre essa crise e sobre como que discursivamente ela acaba sendo tensionada na contemporaneidade. Primeiro, a gente precisa entender que a masculinidade é um discurso. Enquanto um discurso, ela vai tentar constituir os sujeitos em sujeitos homens e sujeitos mulheres, e quando constitui os sujeitos homens, os faz a partir de um referencial de uma identidade masculina ideal, que seria a do macho alfa, daquele que não reclama, daquele que aguenta a dor, daquele que precisa demonstrar virilidade, o que cria uma masculinidade hegemônica, uma figura do masculino que é hegemônica e que tende, inclusive, a estabelecer relações de dominação com outros sujeitos homens que não conseguem incorporá-la e praticá-la de maneira eficiente em sociedade. Por sua vez, a luta por direitos das mulheres, a entrada massiva na indústria, no mercado de trabalho e no Brasil, a liderança das famílias de baixa renda, e muitas vezes acontecem por mulheres, o Bolsa Família é relacionado a isso, causam uma certa crise na masculinidade que é percebida e entendida muito nessa divisão de papéis e de divisão física em espaços de trabalho, em espaços de convivência para além do lar de homens e mulheres. Isso gera uma crise da identidade patriarcal machista clássica, o que não significa um fim do patriarcado nem um fim do machismo no presente, mas significa que há questões que foram colocadas historicamente, que são colocadas e percebidas e sentidas no dia a dia, que fazem com que não seja mais tão simples e tão fácil se identificar com uma figura fixa do homem viril, patriarcal clássico. Segundo Rodrigo, isso é um reflexo dos movimentos dos anos 60 e de tudo aquilo que acontece como uma consequência desses movimentos numa escala meio que ocidental assim inteira. Que gera, por sua vez, um choque de realidade em perceber que não é possível manter essa figura do homem patriarcal clássico, provedor, que banca a família, que é o grande protetor, que isso não funciona mais tão bem na nossa realidade do presente e que nem é aceito tão bem na realidade do presente e que materialmente ele não pode ser sustentado na prática, no presente. Você vai precisar ter uma esposa que também trabalha. Gente bancada hoje é uma raridade, é uma coisa de outro mundo. E isso gera possibilidades de criação de diferentes identidades para homens, para mulheres, mas para homens também, que faz com que haja uma identidade de um homem que é mais profissional, que faz uma identidade de um homem que tem mais apego a relações de interação social, figuras do masculino que vão sendo fragmentadas em diferentes esferas da vida e que podem dar conta de satisfazer uma ânsia individual e ao mesmo tempo se adequar a uma estrutura social. Novamente, isso não significa que há um fim do patriarcado ou um fim do machismo, mas significa
que nessa tensão que existe entre uma identidade hegemônica masculina, patriarcal, e as possibilidades práticas das identidades que de fato podem acontecer no presente, nesse descompasso existe tanto uma possibilidade de transformação como necessariamente existe uma tensão. Uma tensão que faz com que o homem contemporâneo tenha que ver o seu pai, seu avô, e entender que talvez essa identidade não sirva mais, e talvez os ensinamentos identitários masculinos passados por gerações, talvez eles devam ser jogados fora. Mas o que acontece quando há teimosia em não jogá-los fora? Acontece o legendários, que é um rito de passagem para que um menino se transforme num homem particular específico, num homem da identidade hegemônica masculina, num homem religioso, cristão, homem de verdade, protetor, líder familiar, papel ativo nas relações familiares e na educação dos filhos. A necessidade de um rito de passagem se inscreve na nossa realidade como uma necessidade de retornar aos processos de identificação e de constituição dos sujeitos que talvez fossem muito mais fáceis de acontecer no século passado. E que hoje, a partir das tensões que eu pontuei, acabam sendo mais difíceis e acabam gerando homens que não são o padrão de masculinidade ideal, etc, etc. O Legendários então atuaria como remédio para isso, um remédio para tentar transformar o homem que não conseguiu atingir, ou que às vezes nem tentou, que nem sabia que isso era necessário, atingir uma identidade masculina hegemônica, para que ele possa entrar num processo, num rito em que ele deixa de ser este homem de mentira e ele passa a ser um homem de verdade. No entanto, a gente já está careca de saber que esse tipo de processo, quando ele retorna, ele simboliza, na verdade, uma tentativa conservadora de voltar as relações sociais ao que eram num século passado, retrasado, idealizado, que não considera a própria realidade material dos séculos anteriores, em que as mulheres já participavam do mercado de trabalho ou já eram, de certa forma, líderes de família, em que os homens muito largamente largavam suas famílias de uma maneira comum, largavam suas famílias, largavam mãe e filho para que se virassem e transformavam a mulher em líder da família, mesmo sem ela se colocar para isso, né? A necessidade a colocava dessa maneira. Esse retorno é um retorno a um ideal masculino que talvez nunca tenha sido tão concreto assim, mas é um ideal masculino que favorece muito uma visão de mundo especificamente conservadora, cristã, uma visão de mundo, eu diria até talvez bolsonarista, que entende a realidade numa separação entre homens e mulheres, em que homens tomam as decisões e as mulheres obedecem. E que, acima de tudo, vê na criação masculina a necessidade da violência para que ela dê certo e vê na criação feminina um erro. Um erro que precisa ser contornado por uma discrição, por uma repressão, que precisa ser contornado talvez precisa ser contornado pela sua permanência dentro de casa, sendo subalterna ao marido, ao pai, aos homens da casa. É claro que isso tudo acontece numa mistura de coisas, né? Porque afinal de contas o ideal de virilidade ele já não está mais tão oposto a determinadas marcas sociais de antigamente, né? Tipo, o homem hoje ele pode ser o virilzão e passar um hidratante no corpo de repente. No entanto, o processo que vai fundamentar esse homem virilzão e o papel social que ele vai exercer, meio que é uma tentativa de retornar ao que era antigamente. Meio que é uma tentativa de transformar o Bruninho, que nunca saiu da frente do computador porque trabalha com TI a vida inteira, que ele se transforme naquele homem idealizado que fica o dia inteiro com uma enxada na mão, arando a terra, que fica o dia inteiro com uma pá, fazendo trabalhos manuais e que de maneira nenhuma se dobra a uma vontade feminina. Tudo bem?